Então vamos nessa, galera. Primeiro, uma excelente noite para vocês. Né? Queria falar aqui da minha satisfação e agradecer ao pessoal aí do ProAluno, não é? Para quem está acessando pela primeira vez a plataforma. A plataforma é algo inovador, galera, nossa preparação para concurso público, porque aqui não é você aluno, você que manda em relação às suas demandas, às suas necessidades no concurso público, e aí nós vamos o quê? Nós vamos ajustando, não é? E atendendo a necessidade de vocês. Galera, o que acontece? Então vamos nessa, vamos começar a nossa live, tá certo? Tivemos aí outros colegas que no decorrer da semana, não é? Semana passada, vem trabalhando essa parte do Ministério Público da União, um concurso importantíssimo, chance de ouro para vocês, não é? Que estão aí nessa jornada da preparação. Pois bem, para quem não me conhece, eu sou o professor Plínio Rocha, não é? Eu sou professor aqui do estado de Sergipe. Além de professor da Ciclo Cesar Acaju, eu sou servidor da Justiça Federal, né, aqui em Sergipe. Foi aprovado nos dois últimos concursos do MPU, de 2010 e 2013, tá certo? No cargo de técnico do MPU. E assim como eu faço em sala de aula, o objetivo dessa live é justamente o que, galera? É justamente transmitir para vocês, não é, algumas questões relacionadas, não é, à sua preparação para o concurso do MPU, especificamente na parte de legislação institucional do MPU. Então, galera, vamos nessa. Olha só. Galera, primeiro ponto que eu queria abordar com vocês. Veja só, um cuidado especial que essa jornada aí merece é o seguinte: na parte de legislação institucional do MPU, não é? CESP, ela colocou no edital, além da Lei Complementar 75, 93 em si, ela cobra aspectos constitucionais do MPU. Em qual sentido? Ela cobra aspectos constitucionais do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, existe a possibilidade que a banca ela faça um paralelo entre o papel do Ministério Público da União, a estrutura do Ministério Público da União e a estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, vamos nessa. Olha só, professor, para que eu possa entender o MPU, inicialmente o que é que eu preciso? Eu preciso entender o papel do Ministério Público dentro das funções essenciais da Justiça. Porque, no caso, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública ou Privada, eu tenho aí instituições que são que funções essenciais à Justiça. Professor, como assim funções essenciais à Justiça? São instituições responsáveis pela promoção de quê? Da atividade jurisdicional. Como assim, professor? Galera, vocês sabem que o Poder Judiciário ele é regido pela inércia. Para que o Judiciário possa atuar, ele deve ser provocado. Então, essas funções essenciais da Justiça, elas provocam que atividade jurisdicional, a atividade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele se manifesta basicamente mediante o que, galera? Mediante, não é, uma provocação dessas funções essenciais. E aí, com essa delimitação, eu parto especificamente para a estrutura do Ministério Público Brasileiro. Professor, qual é a primeira dica valiosa? Muito simples. Galera, o Ministério Público Brasileiro ele é subdividido entre Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Qual é o cuidado na minha prova? Se porventura, no dia 21 de outubro, a banca examinadora, tá certo? Indicar que, por exemplo, o Ministério Público Eleitoral, não é? Integra a estrutura do Ministério Público Brasileiro, item errado. Por que, professor? Não é porque, atenção, eu só tenho como estrutura do Ministério Público, o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados. Qual é o nosso foco, logicamente? O MPU. Professor, e o MPU, ele é organizado, ele é regido por qual legislação? Pela Lei Complementar 75 de 93. E aí, galera, o que acontece? Olha só, a Lei Complementar 75 de 93, não é? Ela rege especificamente apenas a estrutura do Ministério Público da União. Se eu quiser analisar, não é, a estrutura do Ministério Público de qualquer estado, por exemplo, do estado de Sergipe, eu tenho que recorrer o quê? A Lei Complementar
daquele estado, não a Lei Complementar 75 de 93. E aí, o que acontece? Outro ponto importantíssimo para a sua prova. Galera, atenção, nós temos a Lei Complementar 75 com a regulamentação, olha só que massa, das disposições estatutárias dos membros do Ministério Público. Professor, quando eu falo em membros do Ministério Público, não é servidor do MPU entrar na conta? Não, galera, não entra. Por quê? Eu, servidor do MPU, tá certo? Serei regulamentado pela Lei 8.112. Então, se eu quiser saber, por exemplo, os requisitos, o prazo de férias dos membros do MPU, eu recorro à Lei Complementar 75 de 93. Se eu quero saber, por exemplo, não é, a questão das férias dos servidores do MPU, eu recorro à Lei 8.112 de 1990, tá certo? Então, essa delimitação é indispensável para a sua prova. Professor, e a Lei Complementar 75? Qual é a divisão dela? Galera, a lei, basicamente, ela trata da organização do MPU, então ela vai focar, ela vai dispor sobre a estrutura de cada ramo do MPU, MPF, Ministério Público Federal, né? Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, certo? Então, essa lei, galera, ela vai, não é? Ela vai dispor sobre a estrutura de cada ramo do MPU. Professor, quando eu falo, não é, na estrutura de cada ramo do MPU, eu falo o quê? Eu falo nos órgãos que integram cada ramo do MPU e principalmente, galera, na composição, não é, e atribuições desses órgãos. Então, veja só, no caso do Ministério Público Federal, por exemplo, eu tenho como órgão o Conselho Superior do Ministério Público Federal. Eu preciso entender a estrutura desse órgão, não é? E a sua composição e as suas atribuições. Por que, professor? Porque CESP, com certeza, vai questionar isso na sua prova. Então, vamos por partes. Galera, na parte geral do MPU, o que é que eu preciso analisar? Eu preciso entender o seguinte, galera. Eu preciso entender que o Ministério Público da União é chefiado pelo Procurador-Geral da República. Então, PGR, futuro chefinho de vocês, galera, amém, meu povo? O PGR é o chefe do Ministério Público da União. Professor, o que é que cai na minha prova? Seja na parte de direito constitucional, não é? Ou na parte de que de legislação específica, forma de escolha e forma de destituição do PGR. Professor, como é que o PGR ele é escolhido? Atenção, galera, tem que ser integrante da carreira, idade mínima de 35 anos e, olha só, ele é escolhido mediante indicação do presidente da República ou indicação do presidente da República. Quando o presidente da República indica, eu tenho não é, o processo de aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, o presidente da República, pessoal, vai lá, tá certo? Pega o integrante da carreira, indique esse integrante, não é? E esse integrante, ele é o que, pessoal? Ele é, olha só que massa, ele é, não é? Submetido ao aval, aprovação da maioria absoluta do Senado. Quando a maioria absoluta do Senado, galera, aprova essa indicação, por maioria absoluta, é que o presidente, o que, pessoal? Ele vai nomear. Então, olha só que interessante, pessoal. Olha só que massa, galera. Não é? Eu posso dizer, posso afirmar para vocês que esse processo de escolha do PGR, tá certo? É um exemplo de que se chama de freios e contrapesos, tá certo? O que acontece, não é? O Procurador-Geral da República, para que ele seja escolhido, se demanda, não é? Uma participação do Poder Executivo através do Presidente da República, indicando e nomeando, e também, galera, não é? Com aval do Senado Federal por maioria absoluta, ok? Professor, o presidente indicou, o Senado aprovou por maioria absoluta, o presidente voltou lá e nomeou o PGR. Ele tem mandato? Tem. Mandato do PGR, galera, 2 anos. Anota isso, que isso vai cair. Mandato do PGR, galera, 2 anos. Admite recondução? Admite. O PGR pode ser reconduzido por mais 2 anos. Aí vem o ponto-chave para a sua prova. Professor, o PGR, não é? Ele tem limite de recondução? Não tem, galera.
Anota isso, que dentro da estrutura do Ministério Público Brasileiro, o PGR, nesse sentido, é o único membro do MP que é escolhido para um mandato de 2 anos e não há limite de recondução para o PGR. Ah, professor, então quer dizer que o PGR pode, não é, eventualmente, cumprir o mandato de 2 anos, mais dois, mais dois, mais dois, de forma seguida? Pode. Só que cuidado, a recondução do PGR, galera, não é automática. Em qual sentido? Terminou o mandato dele 2 anos, tá certo? O presidente precisa, mais uma vez, indicar esse membro do Ministério Público da União. O Senado, mais uma vez, precisa o quê, galera? Precisa, não é? Precisa aprovar a indicação por maioria absoluta e, mais uma vez, o presidente precisa o quê? Precisa nomeá-lo. Então, galera, não é? Anotem, por favor, esses detalhes, porque isso vai cair na sua prova. Professor, o PGR, não é? Está lá exercendo o mandato dele, não é? Eventualmente, ele pode ser destituído? Pode. Galera, quando eu falo destituição do PGR, é o que? A saída desse cargo de Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. Para que isso, para que isso aconteça, como é o procedimento, professor? Muito simples. Simples do ponto de vista para a sua prova objetiva. Eu tenho uma indicação do presidente, o presidente, uma iniciativa do presidente da República, o presidente encaminha esse desejo, essa iniciativação nada. Olha só que interessante. Tem um colega perguntando, Shirley perguntou, professor, e não há lista tríplice? Excelente pergunta, Shirley. Cuidado com isso na sua prova. Por quê? Olha só a dica. No caso dos procuradores gerais de justiça dos estados, né? No caso do MPU, atenção, ó, a escolha do chefe do MPT, do MPM e do MPDFT, eu tenho a formação de lista tríplice. No caso do PGR, galera, não há formação de lista tríplice. Eu que eu sempre costumo falar em sala de aula, professor, na prática, atenção, galera, na prática, porque por uma questão de respeito, por uma questão institucional, o presidente da República aceita a lista tríplice elaborada internamente pelo Ministério Público, mas, para fins de prova, a Constituição Federal, atenção, galera, a Constituição Federal, ela não prevê formação de lista tríplice para a escolha do PGR. O que acontece? Você consulta lá a Constituição, qual é a única previsão que tem que ser para a sua prova objetiva? Integrante de carreira, idade mínima de 35 anos, indicação do presidente, tá certo, galera? Aprovação pela maioria absoluta do Senado e nomeação pelo presidente. Anotaram isso direitinho, porque isso requer uma atenção muito grande, um cuidado especial na sua prova, tá certo? Então, pessoal, ficou claro essa questão da lista tríplice, principalmente Shirley que perguntou, não é? Não há, tá certo, galera? Não há aí para o PGR formação de quê, galera? Não é formação de uma lista tríplice. Pois bem, aí, galera, olha só. Nesse caso, professor, como chefe do MPU, quais funções o Procurador-Geral da República ele vai exercer? Além de chefiar o MPU, como chefe do MPU, por exemplo, é ele, galera, que preside o Conselho de Assessoramento Superior do MPU. Atenção, Conselho de Assessoramento Superior do MPU, ele é presidido pelo PGR, mas o PGR não é o único a compor, não é, esse Conselho de Assessoramento Superior. Esse Conselho de Assessoramento Superior, galera, ele é formado, olha só, pelo PGR, pelo vice-PGR, pelo chefe do MPT, pelo chefe do MPM e pelo chefe do MPDFT. Olha só, galera, atenção. O Conselho de Assessoramento Superior do MPU, ele é formado pelo PGR, pelo vice-PGR, pelo presidente do conselho, ou melhor, pelo presidente, pelo chefe do MPT, pelo chefe do MPM, galera, e pelo chefe do MPDFT, ok? Então, muito cuidado com isso na sua prova, porque não pode ser um ponto de abordagem da CESP. Professor, qual a função básica, não é, desse Conselho de Assessoramento Superior do MPU? Muito simples. Galera, por exemplo,
se eu, MPU, quiser alterar minha lei orgânica, né, a proposta, não é a proposta de alteração da lei complementar 75, será elaborada justamente pelo Conselho de Assessoramento Superior do MPU. Então, o Conselho de Assessoramento Superior, ele elabora, não é, essa alteração, o PGR, na condição de chefe do MPU, desculpa, encaminha essa proposta ao Poder Legislativo e aí segue toda aquela tramitação do Poder Legislativo, né, prevista lá na Constituição Federal. O outro papel do Conselho de Assessoramento Superior do MPU é justamente o que? Propor, não é, a proposta, encaminhar, elaborar a proposta orçamentária do MPU. Observe, pessoal, o MPU elabora a sua proposta orçamentária, é o Poder Executivo participa em qual ponto, professor? O Poder Executivo vai verificar o quê? Se aquela proposta está o quê, galera? Está de acordo, tá certo? Com os limites, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, o que acontece, minha gente? E aí, depois o Poder Legislativo vai o quê? Vai votar, vai deliberar acerca de quê? Da proposta orçamentária do MPU, beleza? Minha gente, ó, eu estou acompanhando aqui, eu vou agradecer a presença aí, ó, alguns colegas do Pará, tá certo? Colegas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Um abraço para o pessoal do Norte, um abraço para o pessoal do Sudeste, todo o Brasil, que está nos acompanhando aí pela plataforma, tá certo? Que entrou agora. É um prazer em recebê-los, prazer em recebê-las. Sou o professor Plínio Rocha, aqui do estado de Sergipe, não é? E aí nós seguimos aí a nossa análise, o nosso bizu da aprovação em relação à Lei Complementar 75. Só lembrando, galera, não é? Quem tiver interesse, acompanha o professor Plínio, segue o professor Plínio aí no Instagram, @plinio.rocha.921, @plinio.rocha.921. Terei o maior prazer em interagir com vocês aí nas redes sociais, justamente para que a gente possa, o que, galera? Para que a gente possa, não é? Tá trocando algumas ideias em relação ao concurso do MPU. Pessoal aí de Sumé, Paraíba, João Pessoa, Paraíba. Um abraço para o pessoal da Paraíba. Não é? É só fazer aqui um registro. Eu visitei João Pessoa recentemente, cidade maravilhosa, tá certo? Queria agradecer aí, aproveitar o pessoal aí de João Pessoa, né, da Paraíba como um todo, nosso amigo Arthur, nossa amiga Shirley, né, agradecer a vocês pela hospitalidade do povo paraibano. Fiquei, galera, de fato, impressionado, exatamente, onde o sol nasce primeiro, excelente, é uma cidade muito boa mesmo, não é? Inclusive é um local que eu recomendo, né? Eu lembro que quando eu fiz o concurso para o TRF da quinta região, eu pensei em colocar minha lotação lá em João Pessoa, justamente pelas referências já da cidade. Depois tive a oportunidade de conhecer recentemente e fiquei muito, muito satisfeito. Então, nosso abraço mesmo. Pois bem, olha, cola no esquema da aprovação para o professor Plínio, que é sucesso. Fernanda, obrigado aí, Fernanda, pela referência, tá certo? Graças a Deus tem dado muito certo essa nossa sistemática aí de estudos. Vamos montar alguns esquemas, alguns pontos importantes para a sua aprovação. Galera, ó, eu falei até agora, tá certo, da chefia do Ministério Público da União. A partir de agora, nós vamos, olha só que interessante, analisar os principais pontos da estrutura de cada ramo do MPU. Primeiro ramo do MPU que vai cair na sua prova, não é? Ministério Público Federal. Galera, se não cair na sua prova uma questão do MPU, tá certo? Eu assumo o compromisso aqui diante da nação brasileira, diante dos meus amigos, dos meus futuros colegas aí, não é, da União, que eu vou ter que mandar uma caixa de chocolate para cada um de vocês. Olha só, se não cair nada relacionado ao Ministério Público Federal, que o professor Plínio vai falar, eu, professor Plínio, vou enviar para vocês aí, para quem acompanhou a live, uma caixa de chocolate, beleza? Professor, e se cair? Aí, se cair, eu vou ter que receber, vou ser obrigado a receber, tá certo? Um chocolatezinho de vocês, junto com o convite para a festa da posse. Entendeu? Então, vamos nessa. Galera, olha só. O Ministério Público Federal requer atenção especial de vocês, porque, primeiro ponto, o MPF, não é, atua junto à Justiça Federal. Anota isso, que o Ministério Público Federal atua junto à Justiça Federal, de primeiro grau e de segundo grau. Então, você pega a estrutura do Poder Judiciário Federal, a Justiça Federal nós temos a JF de primeiro grau,
tá certo? Que é, não é, esse órgão, essa instância exercida pelos juízes federais, e eu tenho a Justiça Federal de segundo grau, não é, que é representada, que é exercida pelos tribunais regionais federais. Então, o PF atua junto ao JF de primeiro grau, são juízes federais, e junto aos TRFs. Além disso, olha a pegadinha da sua prova. O Ministério Público Federal atua junto aos tribunais superiores. Qual é o cuidado, professor? CESP já perguntou o seguinte, candidato, o Ministério Público Federal atua junto a todos os tribunais superiores. Certo ou errado? Errado. O MPF atua junto ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, desculpa, junto ao STF, que é o Supremo Tribunal Federal, né? Tanto é que o PGR ele atua junto ao STF e, olha a questão da sua prova, o Ministério Público Federal, através do Procurador-Geral Eleitoral, atua junto ao TSE, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Professor, não entendi. O MPF, além de atuar junto ao JF de primeiro grau, de segundo grau, ao STJ e ao STF, atua junto ao TSE, atua, galera. Por quê? Você vai anotar aí, tá certo? Você vai anotar que, como não existe como ramo do MP brasileiro, o Ministério Público Eleitoral, o ramo do MPU responsável pelo exercício das atribuições eleitorais é o Ministério Público Federal. Então, galera, o Ministério Público Federal, além de atuar junto à Justiça Comum lá na Justiça Federal, além de atuar junto ao STJ e ao STF, exerce as funções eleitorais, exerce as atribuições eleitorais, tá certo, galera, do Ministério Público Brasileiro. Anota isso que vai aqui na sua prova, tá certo? Aí a colega Fernanda perguntou, professor, o TSE através do procurador, anota aí, Fernanda e demais colegas, no caso do TSE, através do Procurador-Geral Eleitoral. No TSE, através de quem, galera? Do Procurador-Geral Eleitoral. Perfeito, Elisângela. Obrigado aí. Através do Procurador-Geral Eleitoral. Professor, quem é o Procurador-Geral Eleitoral? Galera, Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. Olha só que massa, o Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. Então, PGR, até agora, ele chefia o MPU, chefia o MPF e ele atua como Procurador-Geral, o que, galera? Eleitoral. Olha só que interessante para a sua prova. Olha só que interessante. Tá certo, galera? Para a sua prova. Anotaram aí certinho, eu vou dar esse tempo para que vocês possam, fiquem à vontade. Olha só, minha gente, eu estou aqui, tá certo? Elaborando, conversando com vocês e concluindo o material massa em relação ao MPU, tá certo? Em relação ao concurso do MPU. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai mandar um direct para o professor Plínio e falar, professor, eu quero, tá certo? Que o senhor mande para mim o material que o senhor falou na live, o material do Ministério da União, manda um direct com seu e-mail, ou então pode ser via WhatsApp também, né? Pode ser indicação de e-mail ou via WhatsApp, que eu vou mandar o material massa em PDF para vocês, tá certo? Eu vou mandar, não é, um simulado de legislação institucional do MPU e surpresa, tá certo? Aguarde. Vou mandar o simulado de legislação, né? E vou mandar reticências, surpresa. Beleza? Manda eu direct para o professor Plínio, ou manda um WhatsApp, tá certo, galera? Que eu vou encaminhar esse material para vocês. Então, minha gente, o que acontece? Vamos nessa. Olha só, depois de entender a atuação do MPF, tá certo, galera? Depois de entender a atuação do MPF, olha só que interessante. Eu preciso, para a minha prova, eu preciso entender o seguinte. Olha só, galera, no caso, quais são os órgãos do MPF? Eu tenho o PGR como órgão do MPF, eu tenho o Colégio de Procuradores, o Conselho Superior, a Corregedoria, a Câmara de Coordenação e Revisão, os subprocuradores gerais da República, os procuradores regionais da República e os procuradores da República. Olha só, repetindo, eu tenho como órgãos do MPF. Me ajudem? O Procurador-Geral da República, o Colégio de Procuradores, tá certo? O Colégio de Procuradores, o Conselho Superior, a Câmara de Coordenação e Revisão,
a Corregedoria, os subprocuradores gerais da República, subprocuradores gerais da República, os procuradores regionais da República, os procuradores da República. Tá certo? Ok? Então, ok? Pronto. Travou aí. Aí, o pessoal disse, professor, nossa, devagar, Shirley, estou falando muito rápido. Não sabe o que é isso, gente? A vontade de ver vocês, seguidores do MPU, certo? Pode ter certeza. Mas vai lá, anota aí, galera, por favor, tá certo? Anota aí, por gentileza. Pessoal, mas tá massa a live, a questão dos conteúdos, tal, tudo certinho. Qualquer coisa, vocês vão aí, nós vamos aí controlando, assim, controlando o seguinte, assim, professor, eu quero que o senhor fale de assunto tal, eu quero que o senhor discuta ponto tal da legislação, estamos aqui para isso, tá certo? Certo? Então, galera, anota aí, ó, como órgãos do MPF, PGR, tá certo? PGR, Colégio de Procuradores, Conselho Superior, Câmara de Coordenação e Revisão, Corregedoria, subprocuradores gerais da República, certo? Subprocuradores gerais da República, procuradores regionais da República e procuradores da República. Professor, olha só, o que acontece? Eu não consegui anotar. Vamos fazer o seguinte, eu mando para vocês também, quem mandou o material, quem mandou um e-mail, um direct com e-mail, eu mando para vocês um esqueminha justamente com esses órgãos, tá certo? Fiquem tranquilos em relação a isso. Pois bem, olha só, pessoal, qual é a dica para que você possa estudar a composição e a estrutura dos órgãos do MPU? Muito simples. Atenção, no caso do MPF, né? No caso do MPF, o que é que eu preciso, galera? Eu preciso saber forma de escolha do PGR, forma de destituição do PGR. Eu preciso entender, por exemplo, que o Colégio de Procuradores ele é composto, olha só, pessoal, por todos os membros em atividade, olha só que interessante, todos os membros em atividade não é, da carreira do MPF. Não é? Eu tenho que saber que, no caso do MPF, do Colégio de Procuradores do MPF, tá certo? Eu tenho, olha só, galera, eu tenho todos os membros em atividade do MPF, ok? Beleza? Vamos nessa. Pessoal, tá travando, o pessoal dizer que tá travando, tá, assim, foi só o colega Edmara, ou tem mais alguém que tá com problema de conexão? Eu pergunto isso para a gente verificar se esse problema é geral ou é algo bem específico. Pronto, então vamos nessa. Travou, né, mas voltou rápido. Minha gente, olha só que interessante. O que acontece? No caso da corregedoria do MPF, olha só, galera, no caso da corregedoria do MPF, o que é que eu preciso saber? Para ser corregedor geral do MPF, obrigatoriamente, eu tenho que integrar o último nível da carreira. Então, para ser, corregedor geral do MPF, tem que integrar o que, pessoal? O último nível da carreira. Anota aí, por favor, que o último nível da carreira do MPF é subprocurador-geral da República. Então, se porventura, galera, a banca examinadora perguntar, candidato, o último nível da carreira, ou melhor, para ser corregedor-geral do MPF, tá certo? Obrigatoriamente, tem que ser do último nível da carreira? Tem, ok? Aí, galera, olha só que interessante, olha só que massa. Como é o processo de escolha, galera, do corregedor-geral? Muito simples. No caso do corregedor-geral do MPF, o Conselho Superior do MPF elabora uma lista tríplice, o Conselho Superior do MPF elabora uma lista tríplice e encaminha essa lista tríplice para o Procurador-Geral da República. Então, galera, é o Procurador-Geral da República que escolhe o Corregedor-Geral do MPF a partir da lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior. Professor, esse corregedor, tá certo? Esse corregedor, ele, galera, não é? Vai exercer um mandato por quanto tempo? Tempo de mandato do Corregedor-Geral do MPF,
2 anos, admitida a recondução por mais 2. Então, galera, olha só, 2 anos, e exige e possibilita, a legislação possibilita o que, galera? Uma recondução por mais quanto tempo? Por mais 2 anos, ok? 2 anos, admitida a recondução por mais 2 anos. Professor, o corregedor, ó, Shirley perguntando, professor, quem elabora a lista? Quem elabora a lista, Shirley, é o Conselho Superior do MPF. Então, vou até colocar aqui, ó, lista tríplice para escolha do corregedor. Ó, quem que elabora, pessoal? Quem elabora. Ó, coloquei aqui, elaborada, certo? Pelo Conselho Superior do MPF. Ok? Elaborada pelo Conselho Superior do MPF. Galera, olha só que massa. Mandato do corregedor, 2 anos, e admite uma recondução por mais 2. 2 anos, e admite a recondução por mais quanto tempo, galera? Por mais 2 anos. Eu estou, na verdade, galera, digitando porque são questões bem específicas da legislação. Professor, perguntando a Fernanda, a destituição tem que ter votação e aprovação de 2 terços, não é? Isso mesmo. Para, galera, destituição do corregedor, tá certo? Aval, ó, 2 terços do Conselho Superior do MPF e envio, tá certo? Para o PGR. Então, não é? O Conselho Superior autoriza que o PGR, o que, galera, destitua o corregedor. Professor, essa destituição, essa autorização do Conselho, tem um código específico? Tem. Qual o código específico, galera? 2 terços de quê? Do respectivo, não é? Do respectivo Conselho Superior. Então, observe, o que é que a banca vai fazer? Ela vai dizer que, para a destituição do corregedor geral, não é, para que o PGR possa, não é, promover essa destituição, depende, demanda autorização da maioria absoluta do Conselho Superior. Errado. 2 terços do Conselho Superior. Tá certo? Então, vamos nessa. Ô, minha gente, outro ponto, olha só que interessante, galera, outro ponto específico. Eu disse a vocês que nós temos como órgão do MPF a CCR, Câmara de Coordenação e que, galera, aí, revisão. Então, olha só, galera, eu tenho como um outro órgão do MPF, tá certo? A CCR. Olha só, CCR, vamos lá, galera, Câmara, só um momentinho, Câmara de Coordenação e Revisão. Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. O pessoal, olha só, essa Câmara de Coordenação e Revisão, ela é composta, ó, CCR, vamos nessa, galera, CCR, 3 membros, sendo um escolhido, galera, pelo PGR e 2 pelo Conselho Superior do MPF. Olha só que massa, galera. Dos 3 membros da CCR, um escolhido pelo PGR e 2 pelo próprio Conselho Superior do MPF. Olha o cuidado aí na sua prova. Olha o que o Diplane vai colocar aí. Mandato na CCR. Cuidado com isso na sua prova. A legislação fala, ó, mandato na CCR, 2 anos. Professor, admite recondução? Galera, na CCR, a legislação é omissa em relação a esse ponto. Ela diz somente que o mandato é 2 anos. A sua prova, o que ela pode cobrar? Justamente, ó, o mandato específico. Qual o mandato, galera? CCR, 2 anos. Tá certo? Minha gente, olha só. Falamos até agora de alguns órgãos do MPF. Qual é a nossa abordagem agora para a gente otimizar o nosso tempo, até porque outros colegas, né, estão aí com transmissão agendada. Vamos partir para o MPT. Olha só, galera, no caso do MPT, o que é que vai cair na minha prova? Anota aí que no caso do MPT, a banca vai perguntar o processo de escolha do Procurador-Geral do Trabalho. Olha só, galera, o Procurador-Geral do Trabalho é o chefe do MPT.
Professor, como é que ele é escolhido? Muito simples. O Procurador-Geral do Trabalho é escolhido através de uma lista tríplice, elaborada, cuidado com isso na sua prova, elaborada pelo Colégio de Procuradores. Então, o Colégio de Procuradores do MPT elabora a lista tríplice e encaminha para a escolha do PGR. Atenção, minha galera! O Procurador-Geral do Trabalho, chefe do MPT, é escolhido não pelo presidente da República, ele é escolhido pelo Procurador-Geral da República, a partir de uma lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores do MPT. Olha só o cuidado na sua prova, beleza? Então, quando o PGR escolhe, tá certo? Quando o PGR, galera, escolhe o Procurador-Geral do Trabalho, esse Procurador-Geral do Trabalho, ele terá um mandato de 2 anos, admitida a recondução por mais 2, ok? Então, tempo, né, do mandato, 2 anos, galera, 2 anos, admitida a recondução por mais 2, beleza? Professor, eu posso ter a destituição do Procurador-Geral do Trabalho, que é o chefe do MPT? Posso. Para tanto, eu preciso do aval de 2/3 do Conselho Superior do MPT, mais um ato do PGR. Então, eu preciso de que, galera? Para a destituição do PGT, eu preciso de que? De uma deliberação de 2/3 do Conselho Superior do MPT, mais um ato do PGR. Então, o PGR escolheu cuidado a partir de uma lista tríplice elaborada pelo colégio e pode destituir mediante o aval, mediante autorização, né, galera, de 2/3 do Conselho, ok, galera? Do Conselho Superior do MPT. Professor, em relação ao MPT, do ponto de vista estrutural, mais alguma observação? Não, galera. Olha a dica, anota aí a dica. A estrutura do Colégio de Procuradores do MPT, do Conselho Superior, da CCR, da Corregedoria, eu utilizo a mesma ideia, a mesma estrutura do MPF. Então, por exemplo, tudo que o professor colocou aí na sua lista em relação à forma de escolha do corregedor-geral do MPF, eu utilizo também para a escolha de que, galera? Do corregedor, não é? Do MPT. Então, olha só aí, galera, dica do Tupim. Olha só, pessoal, dica do Tupim, qual é? A estrutura dos órgãos, a estrutura dos órgãos do MPT seguem a mesma lógica, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, pessoal, voltei, a conexão aqui caiu. Voltou, beleza? Estão todos ouvindo? Todos assistindo, tudo ouvindo, tudo certinho? Pronto. Então, anota aí a dica que eu vou colocar aí, tá certo, no nosso chat. Pessoal, a estrutura dos órgãos do MPT segue a mesma lógica do MPF, exceto quanto à escolha do respectivo que? Procurador-geral, certo? Olha aí a dica do Triclínio, presentinho para vocês aí de segunda noite. A estrutura dos órgãos do MPT, né? Essa estrutura, na verdade, vou identificar aqui, a estrutura segue, certo? A estrutura segue a mesma lógica do MPF, exceto quanto à escolha do respectivo procurador-geral. Por quê, galera? O PGR, olha a dica, escolhido pelo presidente da República, e o PGT
é escolhido pelo PGE, tá certo? Escolhido o PGT, escolhido pelo PGE, tá certo? Galera, tá dando para anotar essas dicas aí, faça questão de registrar, porque vai cair na sua prova e eu vou ganhar uma caixa de chocolate, tá certo? De cada um que está assistindo a live. Olha só que presente massa, professor. Brincadeira, galera, eu quero a aprovação de vocês, tá certo? Pessoal, olha só, no caso, atenção, além do MPM, logicamente, que é outro ramo do MPU, não é? Um órgão, um ramo do MPU que demanda atenção especial de vocês, é esse aqui, ó, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Por quê? Primeiro ponto, escolha do Procurador-Geral de Justiça. Olha só, escolha do Procurador-Geral de Justiça. Galera, Procurador-Geral de Justiça, ó, o PGJ, anota aí, é o chefe do MP, do MPDFT. PGJ é o que, galera? É o chefe, opa, é o chefe do MPDFT, tá certo? Professor, como é o processo de escolha, como é o processo de escolha, tá certo? Do PGJ, muito simples. Escolha do PGJ. Olha aí o que vai cair na sua prova, galera. No caso do PGJ, eu tenho a lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores do MPDFT, lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores do MPDFT, e escolha, coloque aí em letra gigante, escolha do presidente da República. Galera, é o presidente da República que escolhe o chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Não é o procurador-geral, certo? Não é. Olha só que massa, galera. O procurador-geral da República. Beleza? Aí, ó, excelente, Arthur. No caso, ó, no caso do PGJ, escolha pelo presidente e posse pelo PGR. Olha a diferença por sua prova. A banca vai perguntar, quem é que escolhe o Procurador-Geral da Justiça, chefe do MPDFT? Querida CESP, quem escolhe é o Presidente da República a partir de uma lista de tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores do MPDFT. Candidato, olha só, mas quem é que dá posse ao PGJ? Aí é o PGR. Perceberam, galera? Anotem direitinho a diferença na sua pergunta, tá certo? Isso daí é um ponto, porque, pessoal, é um ponto indispensável. Olha só, é um ponto que, galera, indispensável, não é, para a sua prova. Tranquilo? É um ponto indispensável para a sua prova. Mandato, ó, mandato do PGJ, 2 anos. Admite o que, galera? E admite recondução por mais 2 anos. Mandato do PGJ, 2 anos e admite o que, galera? Recondução por mais 2 anos. Professor, o PGJ, ele pode ser destituído? Pode. Anota aí a questão da sua prova. Destituição do PGJ, galera. Ó, iniciativa do presidente da República e aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Olha só o que vai ter na sua prova. Já estou vendo até a questão. Beleza? Veja, no caso do PGR, o Senado participa do processo de escolha, do processo de destituição. No caso do PGJ, o Senado, galera, olha a dica, o Senado participa não somente do processo de destituição. Porque no caso do PGJ, a escolha pelo presidente é a partir de lista tríplice do colégio. O Senado não participa da escolha do PGJ. Mas, para que haja, tá certo? Para que haja destituição
do PGJ, chefe do MPDFT, tem que ter o que, galera? Tem que ter o aval do Senado Federal. Pergunta da Elisângela, professor, é para o corregedor geral que não pode haver recondução. Elisângela, no caso, não há recondução, não há para a CCR, que é a Câmara de Coordenação e Revisão, tá certo? Porque a Lei Complementar 75 fala apenas, galera, não é, em um mandato de 2 anos e não aborda, não é, mais, não é, essa situação, tá certo? Minha gente, olha só, nós tratamos, logicamente, dos principais pontos de que da estrutura do Ministério Público da União. Professor, tem mais alguma pergunta a ser feita em relação ao MPU? O que é que eu faço? Pode mandar um direct, na medida do possível nós vamos aqui, galera, nós vamos respondendo. Por enquanto, galera, como eu já havia dito para vocês, nosso tempo, não é no instante, passou rapidinho, porque são muitas informações, nosso tempo está terminando. Queria agradecer imensamente a atenção de vocês, não é? Quem mandou o direct, não é? Eu estarei enviando esse material ainda essa semana, porque reta final você precisa de algo que, galera, de algo bem, não é? Bem direcionado, bem mais específico, porque nessa parte do conteúdo, galera, nessa parte do conteúdo, o que acontece, não é? A abordagem CESP vai ser o quê? Uma abordagem mais direta, uma abordagem que, galera, bem objetiva. Minha galera, queria agradecer imensamente, não é, a presença de vocês. Espero, não é, que essas informações tenham sido úteis para vocês. Professor, nós teremos outro encontro no ProAluno. Sim, nós estamos aí para agendar um simulado na última semana, olha só, um simulado comentado na última semana, não é, antes da prova dia 21, no máximo até, não é, o dia 12, o dia 13, nós estaremos o quê? Não é, elaborando, não é, esse simulado aí via ProAluno, não é? Fiquem tranquilos em relação ao acesso, a questão do preço, isso daí é o de menos para a gente. Eu quero, na medida do possível, contribuir, né, para essa super festa da aprovação de vocês. Então, galera, sigam firmes aí, por favor, nos estudos. Acreditem que o sonho de vocês é possível, tá certo? Eu estarei aqui para sempre, na medida do possível, auxiliá-los e auxiliá-las no que for necessário. Deus abençoe a todos e uma boa sorte, uma boa noite. Tudo bom para vocês, galera. Amém? Forte abraço. Tchau.